Mas será que toda a literatura de fantasia no Brasil é uma cópia de O Senhor dos Anéis? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui é resultado de alguns comentários que sempre aparecem quando eu faço algum vídeo relacionado à situação da literatura fantástica no Brasil e até com base no último vídeo que eu abordei esse assunto, que foi aí o do Literatura Fantástica Brasileira Nunca Decola. Mais uma vez apareceram esses comentários, que é a questão de que, segundo essa visão, dentre os problemas da literatura fantástica no Brasil, para ser mais específico nesse caso, no campo da fantasia, é de que todo escritor, escritora nacional acaba fazendo uma cópia de O Senhor dos Anéis, ou então do Hobbit, ambas as obras aí do grande J.R.R. Tolkien. E aí, o ponto desse vídeo é mostrar que não, na verdade, há toda uma múltipla variedade de visão sendo trabalhada pela literatura de fantasia brasileira, e ainda assim é sempre bom comentar essa situação, essa observação sobre o lugar de Tolkien na literatura de fantasia não é apenas exclusividade do Brasil. Até mesmo o crítico Brian Atteberry, na obra The Fantasy Tradition in American Literature, comenta que O Senhor dos Anéis caiu como um grande meteoro na correnteza da fantasia americana e quase bloqueou por completo. Nesse comentário, o crítico já está apontando esse eclipse provocado pela obra do Senhor dos Anéis sobre toda a literatura de fantasia norte-americana produzida a partir da segunda metade do século XX, ou seja, como é difícil escapar da sombra da obra de Tolkien. Então esses comentários sobre a literatura de fantasia produzida no Brasil também se repetiram em outros contextos, mas é sempre bom lembrar, e daí a razão desse vídeo. Mesmo já na época do Tolkien, é importante lembrar, não existe só uma maneira de escrever fantasia. Inclusive, o próprio Michael Moorcock, que também é escritor de fantasia, já apontava outros caminhos. Ele mesmo é um crítico da maneira como J.R.R. Tolkien trabalhava as questões de fantasia. Inclusive, ele sempre gostava de comentar, no ponto de vista do Michael Moorcock, a superioridade da obra do Mervyn Peake em relação a obra do Tolkien. No caso aqui, ele estava comentando do Gorman Guest. Alô, editoras brasileiras, cadê o Mervyn Peake aqui no Brasil? Onde ele desenvolve, na visão do Michael Moorcock, uma visão de mundo, uma maior complexidade, mesclando elementos de fantasia e gótico e outros gêneros apresentados aqui no Gorman Guest, né? Também é um dos precursores do New Weird. Então, você vê que o Tolkien, ainda que o seu lugar tenha sempre que ser reconhecido, ele não pode ser o culpado sobre os problemas da literatura de fantasia nacional. Inclusive, é sempre bom comentar o seguinte: não há nada de errado em você seguir, ser inspirado pela obra do J.R.R. Tolkien. Inclusive, numa live que eu fiz aqui, numa entrevista que eu fiz com a grande escritora, a Cristina Pezzel, ela comenta sobre isso, que ela sempre se sente grata, ela sempre tem a questão de homenagear, de reconhecer essa influência do J.R.R. Tolkien nas obras dela. Então, é importante saber, você trabalhar a partir dessa tradição, é você trazer o seu olhar, no caso, o seu olhar de escritora de fantasia nacional sobre as suas obras. Nesse aspecto, trouxe aqui diferentes obras para quem acha que toda a literatura de fantasia brasileira é a cópia do Tolkien, mostrar umas opções e citar também todos os escritores lá presentes lá no site que você pode conhecer, no Fantasia Brasil, que tem o Danilo Sarcinelli, que escreve uma fantasia medieval sombria, tem o João Paulo Silveira, tem o Diogo Andrade, então vários escritores, o Rômulo Felipe também, com o Monge Guerreiro, e eu trouxe aqui algumas obras para ilustrar essa questão. Então você tem aqui, por exemplo, o do Felipe Castilho, o bem conhecido Os Filhos da Degradação, ou seja, são todas obras que de uma forma ou de outra sempre remetem em um certo nível à obra de fantasia do J.R.R. Tolkien, mas acaba abraçando outros caminhos, outras possibilidades, de forma até mesmo que a obra do Tolkien seja apenas uma leve sombra. No caso aqui, Felipe Castilho, que já tinha mostrado o seu valor literário de várias obras, como por exemplo o Legado Folclórico, aqui na Ordem Vermelha ele mostra no mundo complexo que, sim, a literatura de fantasia nacional tem vários níveis. Ali também, além do Felipe Castilho, mostrar, já citada aqui a Cristina Pezzel, que no Mundo de Quatória, as duas edições, olha o livro está caindo aqui, no Mundo de Quatória, nos dois volumes aqui dessa duologia,
até o momento, que você tem também, mais uma vez, ao mesmo tempo, essa homenagem ao Tolkien, mas também a literatura de fantasia nacional, apontando para outros caminhos. Também fica aqui a dica das obras da Cristina Pezzel. Além disso, também citar o caso do Ian Fraser, dos maiores sucessos da história do Catarse em termos de financiamento coletivo, que mostra que o leitor brasileiro, a leitora brasileira, sim, procura obras de fantasia de qualidade. Então aqui no Araruama, nos 2 volumes aqui, você tem esse olhar, esse trabalho do rico legado folclórico brasileiro, trabalhado na perspectiva da fantasia. Então fica a dica também para conhecer o trabalho do Ian Fraser. E também a questão aqui do livro Braque, Lágrima de Giros, do André Regal. André Regal, que já tem outras obras publicadas na fantasia, com o Mirta Amarelo. Então também fica a dica aqui do Braque, que vai mostrar também outro olhar, a partir da tradição da fantasia, construir novas possibilidades com esse olhar brasileiro sobre a fantasia. E também citar, como não deixar de citar aqui, a vencedora, né, do primeiro prêmio da Odisseia da literatura fantástica desse ano, né, a Ana Lúcia Merege, que aqui foi a organizadora dessa edição de Magos. Ela também organizou Medieval, organizou também Excalibur, dentre outras obras. Duendes também, participação. A Lúcia Merege, um dos grandes nomes da fantasia nacional, que aqui estou trazendo para ilustrar o Magos, para mostrar muito bem como é que reúne diferentes escritores de fantasia, para mostrar essas possibilidades que fica para você, que às vezes pensa que é tudo cópia do Tolkien, conhecer melhor, né? E a questão é o seguinte: sim, há cópias de Tolkien no Brasil? Tem bastante, mas isso é sempre aqui a partir do retrabalho, de você prestar mais atenção, explorar o potencial dos personagens costumeiros da fantasia. Porque, afinal de contas, todo mago tem que ser um velhinho de barba branca? Por que não pode ser uma maga? Por que não pode ser um ser andrógeno, já que o mago está com conhecimentos além, enxerga além das questões sociais, como a questão de gênero? Por que não pode ser um ser andrógeno, até mesmo para abarcar questões ligadas à sexualidade? Então há toda uma rica potencialidade a ser explorado, e é por isso mesmo que, até para ajudar escritores e escritoras nesse aspecto a poder desenvolver personagens que vão além dos estereótipos e ao mesmo tempo consigam se comunicar com os escritores além das palavras, é que fica o convite para conhecer no dia 14 de outubro o pré-lançamento do curso Como Criar e Se Recriar com Arquétipos. É um curso que já é montado também não apenas para escritores e escritoras que querem acessar, se alinhar com a questão dos arquétipos, levar esse conhecimento para os seus escritos, mas também para você tratar até mesmo de aspectos ligados à própria vida do escritor e da escritora, já que os arquétipos, como eu mostro no curso, eles vão muito além de apenas estarem presentes na literatura ou no cinema. Eles fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Além também de você vai poder descobrir como criar marcas, e é esse conhecimento que é utilizado por grandes companhias como Coca-Cola, Harley Davidson, Nike, dentre outros. Então, por isso mesmo que, se você quer ir além da caixinha, quer ir além dos estereótipos, fica o convite, fica a dica, mais um curso Padrão Fantástico Cursos, que você já sabe o que vem por aí, né? Então, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo, o que você acha da fantasia nacional. Cite outros exemplos que eu não comentei aqui e que vão além dessa visão que é tudo Tolkien. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.